Shalom, amados. Boa madrugada, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler hoje Samuel 17, 1 Samuel 17. Não vou ler dois capítulos nesse dia, porque ele é um pouco comprido para não ficar muito conteúdo. Os que forem menorzinhos eu vou juntando até regularizar a leitura. Eu espero que você esteja fazendo a leitura certinha aí na sua casa, independente das lives. Mas se não tiver, é só acompanhar as lives que estou postando, que ela vai se regularizar em nome de Jesus. Amém? Você vai ler em casa 1 Samuel 18 e 19. Vamos começar chamando nosso amigo Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, te amo e clamo a tua presença nessa madrugada, em nome de Jesus. Alcance, Pai, as pessoas que o Senhor tem que alcançar. Não tem nada a ver comigo, é sobre ti. É sobre o poder do nosso Pai, que tem um poder para desatar todas as feridas, todos os nós, todos os laços, todas as dores, através do seu Filho Jesus Cristo. Que Jesus, através do Espírito Santo, nos alcance, alcance os nossos problemas, alcance as nossas fraquezas e nos traga as curas necessárias à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso psicológico, ao nosso corpo físico. Porque o sangue de Jesus, ele cura não só os nossos pecados, mas cura a nossa mente, cura a nossa saúde. Ele nos restaura. Amém, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos dê entendimento da sua palavra, mais uma vez, mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossa leitura? 1 Samuel 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava no ombro um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, no tempo em que Saul era rei. Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas, estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém carregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento, justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto de seus irmãos e perguntou se estava tudo bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: O que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu Deus, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo.
Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército dos Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. E disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então, Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, não adianta você vestir a roupa do outro, não adianta você tentar pegar a unção do outro, não adianta você tentar ser como o outro, não adianta você tentar usar ferramentas que outras pessoas usam. Você tem que usar as ferramentas que o Senhor Deus te deu, tem que usar a armadura que o Senhor Deus te deu, tu tem que usar a estratégia que o Senhor Deus te deu, você tem que fazer as mudanças que o Senhor Deus pediu a você e não ao outro. Cada um, Deus tem uma estratégia, Deus tem uma roupagem, Deus tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar. A forma que Deus trabalha na minha vida não necessariamente vai ser a forma que Deus trabalha na sua. A forma que Deus me usa não vai ser a forma que Deus te usa. Porque a cada um, Deus deu uma roupagem. E não adianta a gente colocar a roupagem do outro, porque não vai vestir bem, não vai entrar da mesma forma. Porque cada um de nós somos forjados por Deus, temos a nossa identidade e o nosso DNA forjado por Deus. O que é bom pra você não é bom pra mim. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então que a gente venha ter sensibilidade ao Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. Não importa a situação que você esteja, existe uma voz gritando dentro de você. Você sabe exatamente onde você tá errando. Você sabe exatamente quais são suas falhas. Você sabe exatamente a forma que você manipula as pessoas. Você sabe exatamente onde tem o problema no seu caráter, a sua fraqueza, os seus desvios, as suas manipulações. Você se conhece, você sabe onde você tem que melhorar, você sabe que você tem que mudar. Você sabe o que você é bom, o que você pode melhorar, edificar, investir em coisas que você sabe que é um talento que você tem. E você sabe que são coisas que não são talentos nenhum. Que são coisas que destroem a você mesmo e aos outros. Fuja dessas coisas. Você sabe. Sabe porque você sabe que existe uma voz em você que diz. É errado. Mas você insiste em cometer os mesmos erros e fazer as mesmas coisas. Dê vazão a essa voz. Permita-se ser moldado, permita-se ser mudado pelo Senhor. Porque Jesus é aquele único que pode mudar o seu caráter. Amém? Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante carregava suas armas e ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito de boa aparência. E disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição do seu Deus sobre Davi e desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espada e de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Ouça essa mensagem com atenção. Releia esse capítulo entre o 45 e o 47 de 1 Samuel 17. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa de lanças, ele não precisa de espada. Talvez o seu inimigo ele esteja armado até o dente. Talvez o seu inimigo ele tenha conhecimento que você não tem. Talvez você para a sociedade é um pobre miserável. Mas quando você entrega toda a sua vida em arrependimento genuíno e não em remorso, entrega a tua vida ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele vence as suas guerras e as suas batalhas. Em nome de Jesus, não venha com batalha injusta, não. Não venha pedir a Deus coisas injustas, não, que ele não vai estar com você. Mas se você está debaixo de uma injustiça, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de espada, ele não precisa de armas, ele não precisa de conhecimento. Ele é poderoso para vencer a sua guerra e a minha guerra nessa noite. Em nome de Jesus. Até aquele inimigo invisível que você tem, que luta contra você, fala mal de você, se levanta contra você, tem tentado caluniar você, tem tentado armar laços sobre a sua vida e você até desconhece. Mas o nosso Deus, ele conhece. Entrega ao Senhor. Porque o que você faz com o braço, ele faz com o poder de Deus. Amém? E eu tenho certeza que a nossa força do nosso braço, ela não vence as lutas que o nosso Deus vence com o poder dele. Você pode estar tentando se firmar com a força do teu braço, mas Deus ele é poderoso para fazer com o poder dele coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com uma funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição. Aos filisteus e os levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei. Respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Talvez ninguém te conheça. Talvez no lugar que você trabalha você seja invisível. Talvez você não tenha vez. Mas o Senhor te faz conhecido. O Senhor te apresenta aos reis. Amém? Assim, quando Davi voltou para o acampamento,
Depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou o filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém. Respondeu Davi. Fica com essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe mais um dia e nos dê paz, força e perseverança. Em nome de Jesus. Amém.